Então, meus amigos, vocês lembram lá do último vídeo que nós fizemos o gabarito dos últimos, né? Fizemos o gabarito, cortamos, costuramos a primeira parte do sistema mole aqui atrás, tá? E agora eu estou fazendo o que? O fechamento dela, onde a gente vai fechar a bolsa. Já costurei um ladinho aqui para mostrar para vocês costurado, tá? Como é que eu vou fazer essa costura aqui desse lado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, fiz um lado já. Você vai pegar a bolsa abertinha, aqui está costurado, então vai estar aberto o teu gabarito. E você vai pegar os cantos aqui, ó. Você vai pegar essa ponta aqui e vai pegar essa ponta aqui, certo? E você vai juntar as duas aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar as duas pontas dos cantos e vai juntar as duas aqui assim. Juntando as duas, ela vai ficar assim, ó, tá? Fechadinha. Certo? Juntei as duas, dobrei bem certinho ó, na quina aqui, eu vou mostrar pra vocês. Dobrei bem certinho. No caso ela vai ficar assim, ó, dobradinha. Tá? Vai ficar assim. Igual eu fiz o outro lado que já está costurado. Ó. Tem o outro lado aqui, vai ficar dobradinho. Aqui já está costurado. E aqui eu acabei de dobrar para fazer a costura também. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá? Onde é que eu vou costurar? Eu vou costurar assim. Ó. Tá? Vou passar a costura aqui. Nós vamos fechar a lateral. Ah, Fernando, mas a bolsa está do avesso. É normal, é assim mesmo. Tá? Depois que ela vai ficar na posição certa. Então você vai pegar os dois cantos, vai juntar os dois, tá? E vai passar a costura. Vou passar a costura aqui. Lembra aquela linha de 1 centímetro que eu falei para vocês? Aqui não está marcada porque é para o lado de dentro da bolsa, tá? Então você vai juntar tudo aqui e vai marcar. Para facilitar na hora de pôr na máquina, pode ver que eu troquei de máquina, que até um dos nossos amigos falou que o ponto, parecia que o ponto tinha falhado. Realmente a outra máquina estava falhando o ponto. Então eu peguei essa aqui para terminar o projeto, porque a outra tem que ser regulada, tá? Para facilitar aqui a costura na hora de colocar, para não correr o tecido, você pode pegar um alfinetinho, tá? Desses aqui, ó, e juntar o alfinete aqui, ó, passar o alfinete em todos os tecidos, com eles todos juntos, tá? Aqui para não escapar. Aí fica assim, ó, tá? Tá tudo junto aqui, ó, para não escapar. Fica todas as partes juntas aqui, certo? Aí quando você estiver costurando, quando estiver chegando perto do alfinete, você tira o alfinete e termina de costurar, tá? Agora eu vou costurar essa parte aqui para vocês verem. Então aqui eu dei uma riscadinha com giz, tá? Para ter uma guia da onde costurar, né? Aquele 1 centímetro, tá? E vou passar na máquina de costura, tá? Aqui o alfinetezinho para segurar, tá? E agora eu vou fazer a costura dessa parte aqui para ficar igual ao outro lado aqui que eu já costurei, ó, tá? Vou mostrar para vocês. Para ficar igual ao outro lado que eu costurei. Resumindo, nós vamos fazer literalmente uma bolsinha, nós vamos fechar como se fosse uma caixinha, certo? Vou costurar aqui. Agora eu vou levantar aqui, vou tirar, agora vamos ver se ficou uma bosta ou se ficou bom. Quando a gente não é costureiro é complicado, né? Vou cortar a linha aqui, mandar aqui para trás. Hoje vocês estão vendo eu costurar, tá? Eu tô com uma câmera com menos capacidade de imagem, menos potente, digamos assim, qualidade de imagem. Geralmente eu gravo vídeos, mando todos em Full HD pro canal. Só que eu estou usando uma outra câmera mais antiga que eu tinha, que é mais simples, que eu usava no canal. A imagem não vai ficar com tanta qualidade, não vai dar para ampliar tanto, mas pelo menos vocês podem ver eu fazendo o trabalho. Então aqui, ó, costurado, tá? Passei a costura aqui, ó, ficou costuradinho, tá? Aí agora, o que consiste esse trabalho? Você está costurando assim, porque depois vai acontecer isso aqui, ó, tá? Vai ser virado assim, ó, do avesso. Deixa eu virar os dois lados aqui para ficar bem fácil de entender. Deixa eu afastar um pouquinho o zoom da câmera aqui. Ó, consiste nisso aqui, ó, tá? Fechou o lado da bolsa, fechou o outro lado da bolsa. Ó, ela aberta aqui para vocês, ó. Tá? Eu costurei os dois lados de trás. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois lados, tá? E a parte de cima vai depois, tá? Então, ó, vai ficar assim, aqui já vai ganhando forma, tá? Então eu vou pegar aqui e virar do avesso de novo, porque tem que ser costurado do avesso, porque depois quando você desdobrar, virar do avesso, é onde vai ficar o acabamento da costura, certo? Então tá aqui, costurei esse lado, ó.
costurei novamente, mostrar aqui, ó, costurei esse lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois lados. Mostrar de novo para vocês. Pega uma ponta e aqui está a outra ponta, você vai juntar as duas aqui, ó. Juntei as duas pontas, puxei, certo? Vou pegar um alfinetinho para facilitar o trabalho, para não escapar durante a costura. Vou passar o alfinetinho aqui, tá? Vou riscar 1 centímetro aqui, ó, com o giz, e daí eu vou costurar. E aqui está a nossa outra parte costurada, ó. Agora são 3, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu afastar o zoomzinho da câmera aqui. Opa, aqui, ficou melhor para vocês. Ficou assim, ó. Tá? No caso agora nós temos um lado aberto só aqui que nós vamos fechar também, tá? Vamos juntar os dois cantos, então eu tenho 3 cantos fechados já. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Como eu já mostrei esses lados para vocês, agora eu vou passar esse aqui costurar. Eu já volto para vocês ela costurada já, tá? Com todos os lados fechados. Pronto, e aqui já tá ela com os 4 cantos costurados, fica assim, ó, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Legal? O que consiste isso? Depois que vai a parte de cima, é claro que vai mais alguns detalhes aqui ainda, mas o que consiste é que depois disso aqui pronto com o zíper, tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Na verdade isso aqui consiste, costura é assim, né? Você costura do avesso para que fique o acabamento, depois você vira do avesso, vai ficar tudo certinho. Tá bem aqui para vocês verem no que consiste a ideia, tá? Ó, aqui tá meio caminho andado a nossa bolsa, ó. Ó, o bolso frontal aqui, o bolsinho frontal, tá? Aqui já tá meio caminho andado. Sistema mole aqui atrás, que vai ser terminado de fazer justamente quando for fazer a parte de cima do zíper aqui, certo? Aí assim, aqui já está todos os cantos costurados, tá? Mas e o forro? Exatamente, aí que vem a questão do forro, que é onde a gente vai encaixar as peças do forro aqui dentro, tá vendo? Ficou aberto assim, ó. Então nessas aberturas aqui que sobram, você vai colocar aqueles forrinhos pretos que foram cortados lá no outro vídeo. E aí que a bolsa vai ficar mais firme, tá? Então eu tô com os forros aqui. Aqui, tá aqui os meus forrinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou encaixar isso aqui dentro agora. Tá? Vou colocar dentro da... no meio, na verdade, da bolsa. Vou colocar aqui o primeiro. Frontal. Aqui, já tá lá dentro. Primeiro lado, ó, vai ficar assim. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Fica aqui no meio. Quando for costurar, ele vai ser costurado? Não, ele não vai ser costurado, ele só fica solto lá dentro, tá? Só que é óbvio, eu estou fazendo errado, isso que eu deveria fazer com ela do avesso, tá? Então eu vou tirar daqui, que eu virei para mostrar para vocês, mas a costura só vai ser virado isso aqui definitivamente quando costurar a parte de cima, tá? Então deixa eu desvirar isso aqui de novo. Pode ver que mesmo com o forro, ela está com o forro no fundo. Na hora de virar fica um pouquinho mais dura, como eu falei. Na hora de costurar até a parte de cima aqui, vai ficar um pouco mais pesado de costurar, porque os forros já estão dentro, então a bolsa fica mais dura. Tá? Então fica mais pesado para costurar. Mas é normal, tá? Dá para costurar tranquilo. Dá um pouquinho mais de trabalho, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas dá para fazer sossegado. Então tá aqui um forro já colocado. Isso aqui dá uma firmeza muito boa para a bolsa. Não fica aquela que você poderia fazer sem o forro? Pode fazer. Só que ele fica tipo sacolinha, né? Se você colocar coisa pesada, ele não fica muito firme. Fica tudo torto. Então isso aqui ajuda a dar uma firmeza, ó. Agora com os forros dentro. Então os forros estão todos aqui dentro. Na hora de costurar a parte de cima depois, não pode pegar a agulha da máquina de costura nos forros, porque vai quebrar a agulha da máquina, tá? A não ser, como eu falo, que você tem uma máquina muito forte. Uma máquina geralmente usada para costurar couro. Então, aí você pode costurar o forro junto. Do contrário, como a gente tem uma máquina mais fraca aqui,
E geralmente é o que você vai ter em casa. Então eu estou fazendo nesse estilo, que é para você conseguir fazer também, e que para que eu não quebre a agulha da minha máquina aqui também, certo? Então tá aqui, ó, já com os forros. Agora a gente vai deixar isso aqui de lado, tá? Vamos deixar isso aqui de lado e vamos passar para a parte de cima, que é a parte do zíper. Vamos deixá-la pronta para daí trazer para cá e costurar tudo isso aqui junto. Então, meus amigos, agora chegou na hora de fazer a parte de cima para colocar na nossa bolsa. Aqui tá os dois pedaços que eu mostrei para vocês lá no outro vídeo, que são a parte de cima da bolsa, tá? Que são duas partes, como eu falei, que a gente não ia colocar o zíper lá naquele momento, para acabar não acontecendo erro, né? Fazendo alguma coisa errada e perdendo a peça, certo? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a colocação do zíper. Esse zíper aqui tu compra em casa de armarinho, certo? Tu vai lá, vende já pronto, já com a trava no final dele, tá? E vende pronto. Ou tu pode comprar por metro e comprar aqui o zíper que faz o fechamento, certo? Eu aqui no caso coloquei dois, para deixar fechadinho, vou fazer com dois zíperes, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou colocar esse zíper no meio do tecido, no meio da peça. Então eu vou medir a peça aqui, o zíper, tá? Primeiro eu vou medir o zíper, ó. O zíper tem... ele tem 2,5, tá? O zíper tem 2,5 aqui. Ou seja, eu preciso considerar esses 2,5 aqui para poder fazer o espaço onde eu vou colocar no tecido. Certo? O zíper tem 2,5 e a guia, essa partezinha preta do zíper aqui, que é onde a gente usa para costurar, ela vai ter, deixa eu pegar a reguinha certinho aqui, ela tem 1 centímetro, então na verdade é 1 centímetro de cada lado aqui, tá? E meio centímetro que ocupa, que é espaço a parte do plástico, né, dos dentes do zíper aqui. Então eu tenho 1 centímetro de cada lado, 2,5 no total. Então eu vou achar o meio dessa parte aqui do tecido. Claro, não preciso, se eu quiser pôr no meio, posso pôr no meio. Se eu quiser, eu poderia pôr mais na ponta, vai do gosto do freguês, né? Então eu vou medir, vou achar o meio desse tecido aqui, certo? Aqui, quando foi cortado com a sobra, tá? Ficou com 12, certo? Com 12 centímetros. Então essa parte com 12, metade 6. Então eu vou pegar aqui o meu gizinho e vou marcar aqui onde está 6 centímetros. E vou fazer a mesma marcação, tá? Desse lado de cá. Vou marcar 6 centímetros também. É muito importante essa hora para o zíper não sair torto, tá? Para não acabar entrando torto. Então 6 e 6. Agora eu vou riscar o meio para mim ter uma orientação de como fazer isso aqui. Vou passar aqui, ó, vou riscar o meio. Legal, e aqui eu tenho o tecido dividido ao meio. Eu sei que o zíper é 2,5 e que são meio centímetro de parte de plástico. Então tem que tomar muito cuidado, porque se ficar muito pouco espaço para a parte de plástico, o zíper trava. Se ficar muito espaço, na hora que você costurar aqui, tá? As bordas, fica muito na borda, então o zíper fica fraco, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, deixa eu marcar os 2,5 para mim ter uma base. Então ficou assim, ó. Certo? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou descontar um tanto aqui para passar o zíper, tá? Que tem que passar a parte de plástico, e um tanto para costurar a parte preta. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 1 centímetro aqui de cada lado das linhas, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Eu vou agora deixar meio centímetro de sobra. Vou dar aqui meio centímetro de sobra. Vou pegar aqui, fazer uma linhazinha no meio, entre essas duas linhas. Mais uma linha aqui, mais uma linha aqui. E vou fazer mais uma linha aqui e mais uma linha aqui. Certo? Então vou dividir esse 1 centímetro no meio para dar uns meio centímetro. Mais meio centímetro. O zíper é a parte mais complicadinha de colocar, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Então tá aqui. Ficou assim, ó, tá? Eu fiz aqui entre as duas linhas de 1 centímetro, eu medi mais meio centímetro. Então a medição ficou como? Meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro e meio centímetro.
certo? Essas duas últimas linhas que eu fiz, deixa eu pegar a tesoura aqui para usar a ponta para ilustrar. Põe a mão na frente, não dá para enxergar direito. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó, eu tenho uma linha, tá? Essa primeira linha, tem uma segunda linha, a terceira linha, quarta linha e quinta linha. Essa linha do meio é onde vai passar o zíper, tá? Essa linha aqui, essa segunda e essa terceira linha aqui, tá? Aliás, quarta linha, né? A segunda e a quarta linha, eu vou recortar, eu vou tirar essa parte do meio que tá aqui, ó. Tá? Essa parte do meio aqui vai sair fora. Então eu vou recortar toda essa parte aqui, certo? Quer ver? Eu vou pintar tudo isso aqui de branco para ficar mais fácil para ilustrar. Ó, vou riscar isso aqui. Essa parte aqui vai sair, vou tirar ela toda. Aqui. Toda essa parte que eu passei o giz branco aqui, ela vai sair. Eu vou recortar bem nos cantos. Vou fazer isso aqui, ó. Agora deixa eu afastar um pouquinho para não ficar muito perto aqui, tá? Dar uma afastada aqui. Então essa parte que eu vou recortar agora. Tá os dois tecidos aqui, tá? O de baixo tá aqui também. São duas partes. Então eu vou colocar os dois juntinhos aqui e vou recortar bem aqui, ó. Como eu falo, essa é a parte que dá mais trabalho na hora de confeccionar a bolsa, é justamente a parte do zíper. Ah, mas eu queria fazer alguma coisa mais fácil. Faça só com velcro, tá? O velcro ele fica bom. Por que eu gosto de fazer com zíper e com velcro? Tem gente que reclama do zíper porque fala que estoura. E estoura mesmo, é naturalmente que o tempo estoura. Mas o velcro com o tempo também fica velho, tá? O velcro vai ficando velho e já não cola mais direito. Por isso, tá, que eu gosto de colocar zíper e velcro, para garantir que a bolsa não vai acabar estourando e acabar caindo as coisas dela. Por que tem que ficar certo? Não pode alterar a medida. Com o zíper, a peça tinha 12, né? Que eu dividi em duas partes de 6. Ela tem que terminar com os mesmos 12, senão na hora de colocar na parte de cima da bolsa ali, dá diferença. Então a peça tem que estar com o zíper e continuar com 12 de largura, tá? 15 por 12. Ó, ela vai ter que estar com o zíper aqui e terminar com 12 aqui certinho, que vai ter que dar 12 centímetros. Então cortei as duas peças, ó, beleza? Cortei aqui e cortei aqui. Agora a gente vai preparar para colocar o zíper nelas, tá? Antes disso eu vou fazer um acabamento, para não ficar aquela coisa feia aqui na borda. Eu poderia tanto dobrar o tecido para dentro, fazer uma dobrinha, só que eu teria que deixar mais sobra. No caso daí eu não tiraria esse pedaço que eu tirei do meio aqui, ó, tá? Eu não tiraria ele, eu simplesmente cortaria no meio e dobraria para dentro. Só que essa parte de dobrar para dentro exige ferro de passar, então dá um pouco mais de trabalho. Tem uma forma mais prática de fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, lembram do viés que eu mostrei para vocês lá no começo lá, do vídeo, tá? Nos primeiros vídeos eu mostrei o viés para vocês, tá? O que é o viés? O viés é um acabamento que você coloca, você faz uma dobrinha assim, tá? Põe em cima do tecido e costura para tirar aquela borda, aquela viva do tecido onde fica desfiando. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou pegar o viés, vou colocar aqui em cima, tá? Dos dois tecidos, ó. Lembrando, tá? Os dois aqui, ó. Às vezes eu acabo fugindo da câmera, tô olhando pro tecido. Tá? Tem as duas peças aqui, eu vou colocar o viés em cima, eu vou vestir o viés em cima. Tá? Deixar bem juntinho. Para não escapar, mesma dica que eu dei antes na parte da costura. Pega um alfinetinho, coloca em cima para não deixar escapar. Aqui assim, tá? Vai colocar o viés aqui e vai passar na máquina de costura. No caso, eu vou pegar o viés aqui, colocar na minha máquina de costura ali e vou costurar essa parte de cima aqui, tá? Então vamos lá, vou costurar isso aqui. Vou tirar o alfinete do caminho, porque agora ele já está com metade travado, agora fica mais fácil. E vou continuar passando. Tá ficando jóia, tá? Chegando no finalzinho aqui, aquela velha história que eu falo, vou puxar com a mão aqui, tá? Ah, poderia tuchar até o final? Poderia, mas e o medo de errar a costura? Porque daí se você errar a costura, você tem que cortar todas as linhas,
e voltar de novo e costurar de novo, e isso atrasa o processo. Então eu gosto de fazer já acertar na primeira. Melhor ter calma e acertar na primeira do que sair correndo e fazer cagada, né? Então, beleza. Botou aqui. E pronto, tá aqui, ó, viés colocado no tecido, costuradinho. Tá preso aqui no tecido. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa na outra parte, tá? Essa outra parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o viés aqui em cima e vou costurar. Então, como eu já fiz a primeira para vocês, eu vou fazer essa aqui e eu já volto com os dois costurados, tá certo? Então aqui eu já coloquei o viés nas duas peças. Tá aqui o viésinho colocado, então fica um acabamento onde vai ser colocado o zíper. E já adiantei um pouco o trabalho e já coloquei aqui o zíper num dos lados, tá? Para você ver como é que vai ficar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a parte que está com o viés e vai costurar aqui em cima, tá? Vai ficar assim, ó. Vai passar a costura. Não tem muito mistério, é só costurar aqui em cima e pronto, assim como eu costurei esse aqui. A distância que você vai deixar para costurar é só você olhar se está pegando o zíper, está atrapalhando aqui na abertura do zíper, tá? Se estiver atrapalhando aqui, aí é porque está muito apertado. Você tem que deixar um espaçozinho razoável para você poder costurar o zíper sem afetar a abertura e o fechamento dele depois. Mas é coisa bem simples, coisa que no olho aí você faz. Então vai colocar aqui e vai costurar. Agora eu vou costurar a outra parte aqui para a gente já ter essa parte finalizada. Então aqui já está o acabamento. Essa é a parte de cima que vai na nossa bolsa. Aí eu tenho duas opções aqui agora. Eu tanto posso pegar e fazer aquela tampinha com velcro que vocês viram na bolsa do vídeo anterior, que é a primeira que eu fiz, o primeiro teste que eu fiz, digamos assim. Tenho aquela opção de fazer, ou posso simplesmente colocar só com o zíper, tá? Então daí vai depender muito de você na hora de fazer, certo? Se eu quiser fazer com a tampinha, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona. Então como é que eu vou fazer a proteção que vai em cima aqui, que vocês viram na outra bolsa, tá? Primeira coisa que você vai precisar é óbvio, velcro, né? Se a proteção é com velcro, ó. Isso aqui você compra em casa de armarinho, aí você vai achar velcro tranquilo, tá? O macho e o fêmea do velcro. Vou precisar de um retalho de tecido. Então eu peguei um retalho de tecido, vou fazer camuflado. O que é essa tampinha? É a proteção do zíper. Eu coloco isso aqui, que é para eventualmente não sujar o zíper. O zíper é muito bom, mas se cai sujeira ali, se cai qualquer coisa assim, já prejudica. Então eu faço uma tampinha para proteger o zíper com o velcro. Então eu vou pegar um retalhinho de tecido e vou dobrar ele no meio, certo? E agora eu vou ter que cortar retinho aqui, um quadradinho. Então eu vou usar o esquadro para isso aqui. Vou usar a régua, na verdade, já é o suficiente, tá? Para ficar bem quadradinho. Legal, então tá aqui, ó, quadradinho, certo? Agora eu vou fazer o que? Eu vou passar viés aqui de acabamento em volta, tá? O mesmo viés que foi usado lá no bolso, que foi usado em outros lugares.
superior pronta, já com a proteção do zíper, né, certinho, costurado. E aqui está a nossa parte da bolsa, o sistema mole aqui embaixo. Olha a marcação aqui, ó, da outra tira do sistema mole. Deixa eu erguer aqui para vocês verem, tá? Marcação do sistema mole, do resto dele, que vai entrar agora na hora de colocar a parte de cima, certo? Então eu vou fazer o que? Vou pegar a bolsa, vou pegar a parte de cima, certo? E vou colocar ela aqui em cima, assim, vou colocar em cima e vou pegar as bordas e juntar. Pegar as bordas da bolsa com as bordas da tampa aqui e vou juntar as duas. Para prender isso aqui, eu posso alinhavar. O que é alinhavar? É quando eu pego uma linha de costura, ponho na agulha e passo pelo tecido, como se eu estivesse costurando, mas eu não vou estar travando ponto nada. Só vou passar por um lado, voltar a passar pelo outro e assim por diante, para ajudar a segurar no lugar. É uma possibilidade, mas você também pode utilizar alfinete, como esse aqui, ó, que eu vou utilizar. Então nós vamos prender com um alfinetinho para ficar preso no lugar, para não correr. Aí no colocar essa parte de cima aqui agora, é onde a gente vai finalizar também a parte do sistema mole, que vai prender, e também eu vou colocar uma alça aqui, ó. Essa alça aqui eu peguei um pedaço de tecido, dobrei ele várias vezes e passei na máquina uma costura no meio para ficar uma tira de tecido resistente, certo? Então isso aqui também eu posso colocar agora, posso colocar mais de uma, posso colocar quantas quiser, eu vou colocar uma só, tá? Então aqui tá a bolsa toda presa, coloquei alfinetes para segurar, para prender o tecido, para não correr. E eu vou costurar os lados dela que não tem o sistema mole ainda colocado, tá? A marcação do sistema mole está ali dentro, ó. Dá para ver mais ou menos a risquinha ali do giz. E é aqui que eu vou colocar o sistema mole para terminar ele, para quando eu virar a bolsa ele tá preso. Como é que faz isso na hora de costurar? Tá aqui a tira que eu vou usar para o sistema mole para finalizar, que eu coloquei as duas tiras de baixo, agora eu vou pôr as duas de cima, certo? Na marcação do sistema mole, deixa eu olhar aqui para não errar, tá? É do outro lado, desse lado de cá. Na hora de colocar as tiras do sistema mole, as tiras, para finalizar, eu vou colocá-las aqui dentro, ó. Vou enfiar a tira aqui dentro, colocá-la assim, certo? Vou passar um pouco, cair lá para dentro. E vou deixar uma sobra aqui, ó. Colocar lá dentro e vou deixar uma sobrinha. Então eu vou colocar aqui, deixar mais ou menos, ó, não precisa ser exato, vou deixar 1 centímetro e meio para fora, certo? Você pode até prender com um alfinete também. Deixa eu pegar mais um alfinete aqui. Vou prender com um alfinete para não correr. Aqui prendi a primeira tira, o sistema mole, agora eu vou colocar outra. Mesmo esquema, ó. Eu vou vestir aqui. Como é que eu sei o lugar certo de colocar? Porque está marcado lá dentro, aquela marcação anterior que foi feita. Vou colocar aqui. E aqui tá as duas tiras presas, certo? Como eu falei, se for difícil de fazer no alfinete, você pode alinhavar tudo, que é como se fosse costurar sem travar o ponto, só para segurar o tecido. Você passa na máquina e depois se tira o alinhavo, a linha que era só para segurar o tecido, você puxa lá fora, ela vai sair. Eu vou usar só o alfinete, certo? E essa tira que eu fiz aqui para colocar na lateral, essa você não precisa travar. Na hora que você for costurar, você põe ela no meio e passa junto na costura. E eu quero pôr essa tira na lateral. Então na hora de costurar, eu coloco essa tira aqui virada para dentro, assim, da bolsa. Coloco ela dentro do tecido aqui. Não em cima do zíper, porque pode dar problema. Mas vou pôr do ladinho. Na hora de costurar você coloca. Não precisa travar ela junto com a bolsa, igual o sistema mole, porque esse aqui tem que entrar certinho. Esse não pode correr para não ficar torto depois, certo? Então agora eu vou fazer a costura disso aqui. Vou pôr na máquina. Isso aqui é a parte mais difícil, eu considero, de fechar a bolsa, pelo fato da bolsa já estar estruturada e para você dobrar o tecido, pode correr o tecido. Então é mais trabalhoso e mais delicado de fazer.
Agora que eu passei uma costura, passei a costura aqui, passei aqui embaixo, passei em cima do sistema mole e aqui ainda está sem costurar. Nesse lado que está sem costurar aqui ainda, que eu vou colocar essa tira aqui, eu vou colocar, dobrar ela, né, assim, e vou colocar ela virada para dentro, tá? Eu não vou colocar em cima do zíper para não forçar muito a máquina, vou colocar ela do ladinho do zíper, tá? Vou colocar ela aqui assim, mais ou menos. Vai ficar a pontinha dela para fora assim, e daí eu vou terminar de passar a costura aqui. Isso aqui é a costura final? Não. Isso aqui é uma costura mais para segurar. Não precisa sair 100% reta, tá? Isso aqui é uma costura só para segurar o tecido. Depois eu vou pôr na máquina e vou passar uma segunda costura que vai sair mais retinha, certo? Então eu vou fazer isso aí. E aqui ela já está toda costurada em volta, já está colocado tudo, já passei duas costuras. Essa parte aqui não é para a costura ficar bonita, porque essa costura não aparece, tá? Essa costura fica para o lado de dentro da bolsa. O importante é que ela fique bem firme, bem costurada. Então você costura uma vez, achou que está fraco, passa mais uma costura. Achou que está fraco, passa mais uma costura. Costure para ficar firme, para não ter buracos, tá? E aqui praticamente está pronta a bolsa. Qual que é a jogada aqui agora, tá? Deixa eu afastar um pouquinho para vocês. Tem o zíper aqui, ó. Nós vamos abrir o zíper, certo? Ó, abri o zíper até o final. Puxei o zíper aqui, ó. Tá aberto o zíper. O que que é isso? Isso é a tampa lá com o velcro que tá para lá de dentro, tá? Vamos empurrar essa tampa com o velcro para abrir. Ó, tá aberta a bolsa aqui, ó. Tá? Nós vamos puxar o zíper até o final. E agora vem uma parte que você tem que ter cuidado. Cuidado para não estragar, tá? A costura ou coisa assim. Nós vamos pegar lá no fundo e vamos puxar para fora. Vamos virar do avesso essa bolsa aqui. Então nós vamos pegar lá o fundo, tá? Aqui embaixo. Ó, vou puxar tudo. Vai vir com tampa, vai vir com tudo. Dá um pouco de trabalho? Dá, tá? Porque ela tá bem rígida. Então eu vou começar a puxar do avesso. Por dentro do bolso eu pego e puxo para fora, tá? Então eu vou começar a virar ela aqui, ó. Vai começando a aparecer a parte camuflada, certo? Dá trabalho isso aqui, tá? Essa partezinha é uma partezinha xarope de fazer. Porque na verdade não é nem cuidado com a costura, é cuidar para não estragar o zíper. Porque você vai botar bastante pressão no zíper e ela tem um forro, ó. Ó, a lingueta que já saiu, tá? Passar o fundo para cá. Já vamos vendo se tem algum detalhe, se tem algum defeito para corrigir. O forro também que está por dentro você vai acertando, certo? Ó, virando do avesso. Aí, deixar os forros retinhos, porque no dobrar às vezes o forro dobra lá dentro também. Tá? Acertar bem ela aqui os cantos. Tá? Ó, ficou assim. Legal? Deixa eu dar mais uma desdobradinha no forro, uma ajeitada. E já trago ela para vocês mais dobrada para poupar tempo para nós aqui. Então aqui está a nossa bolsa pronta já com os engates. Coloquei os dois engates atrás. Isso aqui vai encaixar no sistema mole, tá? Isso aqui também vai encaixar na cinta. Vai dar para acoplar numa outra bolsa, certo? E aqui ficou a costura. Legal, bacana. Certo? Agora para ficar bonitinho eu vou colocar aqui em cima um petzinho que eu fiz de kit médico, porque eu vou migrar meu kit médico para cá, porque essa bolsa ficou um pouco maior que a outra, tá? Então tem mais espaço aqui e a outra está muito apertada, eu vou migrar as coisas para cá. E vou colocar esse petzinho aqui em cima, tá? Esse que eu posso colar aqui em cima e vai ficar legalzinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse projeto, tá? Prometo trazer para vocês um projeto mais simples, de uma bem prática, que é bem fácil de fazer, que é bem menos hardcore de costurar do que essa aqui, tá certo? Mas isso aqui é um exemplo legal de que você mesmo pode produzir os seus materiais. Basta ter um pouco de paciência, perseverança e estudar um pouco sobre algumas coisas, por exemplo, a costura, certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigado pela paciência de acompanhar esse trabalho e espero que eu tenha passado algum conhecimento bacana aí para vocês nessa questão de produzir, né, bolsas, bornais e etc. Tá ok? Então tá aqui, agora eu vou aproveitar a minha bolsinha, tá certo? Ó, tem bastante espaço
vai ficar bem show de bola. Vocês vão ver ela aí em alguns vídeos meus, tá certo? Um abraço, gente. A gente se vê no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano.